Nessa aula nós vamos aprender os métodos map, filter, reduce, a sua importância e o quanto eles nos ajudam a melhorar a qualidade do nosso código. Além de dar para fazer várias lógicas legais e úteis só com esses três métodos. Olá amigos, eu sou Ayrton e esse é o canal do Programador a Bordo. Nós vamos utilizar muito esses três métodos aqui no canal para desenvolver os projetos daqui para frente, o projeto da plataforma e outros que vão vir. Então por isso eu estou gravando uma aula exclusiva sobre esses três métodos. Desde já, antes da gente começar a aula prática, eu já peço para você se inscrever no canal, dar seu like, comente qualquer dúvida que você tiver, elogio, crítica, isso ajuda demais a produzir mais conteúdo. Compartilhe para esse material chegar em mais pessoas e difundir esse conhecimento, ok? Então galera, fique comigo e vamos para a aula agora, ok? Bom, esses três métodos eles trabalham com arrays, tá? Então são três métodos exclusivos para manipular array. Tanto o map quanto o filter, você manipula um array e esses dois métodos retornam um array no final. Já quando você usa o reduce, tu usa ele no array, mas ele pode retornar, cara, qualquer outra coisa. Pode retornar um número, uma string, um array, um objeto, pode retornar uma function, ele pode retornar qualquer coisa, ele é muito poderoso. E eu vou começar aqui com um map, então eu vou começar aqui com um array de números e eu quero manipular os números desse array, certo? Só que eu quero retornar um outro array com os valores do primeiro array modificado. Eu primeiro vou criar aqui um exemplo em como a gente faz isso com o loop normal, o loop for, e depois vou mostrar como é que a gente refatora isso para usar map. Eu tenho aqui uma constante de números. Vou criar um for aqui para iterar sobre esse array. O que eu quero fazer? Eu quero retornar um array com os valores desse primeiro array modificado, certo? Então eu vou criar aqui um array for, um array novo. Vamos dizer que esse novo array eu quero que seja o valor do antigo vezes 2. Então aqui, ó, se eu vir aqui, pegar o valor do primeiro array, é o que? 2, 3, 6, 5 e 10, certo? E eu quero multiplicar ele por 2. Então, 4, 6, 12, 10, 20. Então agora eu quero retornar um array que tem essa sequência de números. Então, se você lembra lá da nossa aula de array, basta eu num array dar um push que eu vou inserir aquele valor dentro daquele array. Então, ó, eu estou inserindo nesse novo array o valor do antigo array vezes 2. Então, se eu vir aqui agora imprimir, ele retornou um array que tem exatamente a mesma quantidade de elementos do array antigo, só que seus valores multiplicados por 2. Então aqui só para vocês verem a diferença, sempre na mesma ordem, sempre multiplicado por 2. Bom, agora a gente vai fazer isso com um map, tá? O map oferece uma forma mais elegante de fazer isso, com características funcionais. Na verdade, tanto o map, filter e reduce tem características de programação funcional, que te permite não precisar ficar criando variáveis constantes fora do escopo da qual ela pertence ali. Então, uma característica da programação funcional é você justamente não mudar o valor de uma variável ali se ela não está declarada dentro daquele escopo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está no escopo do for, eu tive que declarar uma variável fora desse escopo para poder ficar modificando ele e retornar ele no final. Com o map a gente não precisa fazer isso. Então aqui, ó, é bem simples o map, ele é um método de um array, então aqui eu pego o meu array e dou o ponto .map, então números.map, map é uma function que ela espera que você passe uma função de callback para ela. Essa função de callback, ela é para manipular cada valor desse array. Então esse map ele vai iterar os valores do seu array um a um, certo? E ele vai aplicar em cada valor desse array a sua função que a gente passar agora. Então eu vou criar aqui só para vocês entenderem. Essa function ela vai receber em cada iteração o valor da posição ali do array que ele está iterando no momento. Então se eu vir aqui dar um console no número, vocês vão ver ali, né, que iterou todas as vezes, aí 2, 3, 6, 5 e 10 cada iteração é o número daquele array. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o número vezes 2, certo? É isso que eu quero. E aqui eu boto para meu map retornar, para minha function retornar. Porque o map, o que ele faz? Ele pega o seu array, itera, aplica a função que você passou sobre cada valor e retorna para um novo array. Então, todo map ele retorna um novo array no final. Então, para isso eu preciso armazenar aqui numa variável. Eu vou criar uma constante no caso, porque eu não vou mudar esse valor. Então eu vou botar aqui novo array map, certo? Então agora se eu vim aqui imprimir, botar aqui um prefixo, vocês vão ver, ó, que fez exatamente a mesma coisa, certo? Eu iterei sobre o meu array de números, apliquei uma função de callback
essa função de callback recebe o valor na posição daquele momento que ele está iterando, eu apliquei uma transformação, que foi a multiplicação por 2, retornei, e esse valor automaticamente ele é retornado para um novo array. No final, o conjunto do map inteiro retorna um novo array. Então aqui, ó, exatamente o mesmo resultado do que eu tivesse utilizado for. Só que para isso eu não precisei criar uma variável for e ficar modificando o valor dela dentro, entendeu? Vocês vão ver que conforme vai evoluindo os exemplos mais complexos, vocês vão ver que, cara, o quanto o map melhora a qualidade do seu código. Deixa ele mais curto, mais legível e mais funcional, beleza? Uma das coisas também bem bacanas de você utilizar map é você utilizar outros recursos que o ECMAScript 6 trouxe, que é Arrow Functions e retorno imediato, que eu já falei em outras aulas, eu vou deixar aqui na descrição. Então você consegue deixar o map ainda mais curtinho, cara, a sintaxe bem curta se comparado principalmente com o for. Então, só para vocês terem uma ideia, vou criar aqui const array map arrow. Vou botar um nome qualquer aqui, ok? Olha o quanto ridículo ficou o tamanho do nosso map, cara. Olha isso. Você faz isso em uma linha, armazena numa variável, numa constante aqui no caso. Olha comparado aqui, ó, ao for, que eu tive que criar uma variável externa que é um array e iterar e ficar alimentando aos poucos, certo? Aqui em uma linha, em uma única linha, eu fiz tudo isso. Se você não lembra, não se recorda o que é o Arrow Function, retorno imediato, eu vou deixar na descrição aqui dessa aula. Então, basicamente, essa aqui é uma Arrow Function, uma função, esse aqui é o parâmetro que ela está recebendo. E se eu retorno um valor imediato, eu não preciso escrever a palavra reservada return. Basta eu botar ali direto que ele tem que retornar, que ele já entende que aquilo é um retorno imediato. Em uma única linha, cara, foi só isso aqui. Se eu quiser, eu posso apagar até aqui da minha constante e botar aqui direto. Tirar só esse ponto e vírgula, que vai dar no mesmo. Então eu vou criar só mais um exemplo aqui com o map. Eu vou criar aqui uma constante de nomes, de array de nomes. E a única coisa que eu quero fazer aqui é aplicar um map e transformar todas essas minhas strings em caracteres minúsculos, ok? Então basta eu vir aqui, ó, nomes minúsculos. Vai ser a constante nomes, que é um array.map function. Ela vai receber o nome, que é o valor que está iterando. Eu vou retornar o nome convertendo para minúsculo. Então, se eu vir aqui, retornou um array de nomes minúsculos, certo? Bem simples, só colocar aqui para vocês verem que antes, né? Normal é que o A maiúsculo agora está com A minúsculo, o Teshima também, por aí vai. Então, cara, é muito simples utilizar map, reduz bastante o seu código, ainda mais se eu vir aqui, ó, transformar em um arrow function, mais uma vez em uma linha, eu consigo, certo? Em uma única linha, ó, deu no mesmo, aqui não parece, né? Porque tá com zoom, em uma única linha eu consegui transformar todos os valores de um array em minúsculo. Bom, é isso sobre map, para vocês terem uma noção, né? Vocês vão ver, utilizar muito map aqui no canal, de verdade. Tá? Até no exercício que eu vou passar no final desse curso de JavaScript Fundamentos, a gente utiliza map, tá? Vou utilizar map ele como exercício para vocês refatorarem. Então agora vamos pro filter. O filter, cara, ele é muito parecido com o map. Você vai... A sintaxe dele ali de aplicar a mesma coisa que o map é o array.filter, tu passa uma função de callback que vai receber o valor. A diferença é que o seu filter, a sua função ali que você passa, ela precisa retornar um valor booleano, um valor true ou false. Por quê? Como o próprio nome diz, filter, ela serve para filtrar o seu array. Então, se você tem um array de 10 elementos, pode ser que quando você filtre, ele retorne 7, 5, 1, 0, um array com 0 valores, porque você vai filtrar aquele array. Então, a sua função de callback, sempre que quando ela retornar true, verdadeiro, ele significa que ele vai armazenar esse valor no array. Se retornar falso, significa que ele não vai armazenar aquele valor no array. Então, vamos aqui a mais demonstrações. Eu vou primeiro criar um exemplo com for normal, tá? Então, eu vou pegar o mesmo array que eu criei lá em cima de números e o que eu quero fazer? Eu quero retornar um novo array, mas que ele só pegue desse primeiro array que eu criei só os números múltiplos de 2, tá? Só os números que dividem por 2 e sobram nada. Eu quero que ele pegue esses números e armazene em um outro array. Ou seja, eu quero filtrar o primeiro array só por números múltiplos de 2. Então eu vou criar aqui um array auxiliar, né, que vai receber esses valores múltiplos de 2.
Então aqui eu estou iterando, certo? E agora eu vou fazer a minha verificação para ver se aquele número é múltiplo de 2. Para fazer isso, a gente utiliza o operador módulo de módulo. Eu falo isso na minha primeira aula de JavaScript sobre operadores. Então, basicamente, isso aqui ele verifica se o número dividido por outro restou 0 ou se restou alguma coisa. Entendeu? Então, eu verifico aqui se restou 0, né? Porque os números pares dividido por 2 sempre vai restar 0. Então, se essa condição for verdadeira, eu vou adicionar o valor, né, que eu estou iterando dentro desse novo array. Então agora se eu vim aqui, bom, aqui não é for, é if, né, um errozinho aqui de escrita, e tcharam! Ele retornou um array com 3 números, que são 2, 6 e 10, que são múltiplos de 2. Então se eu vim aqui em cima, ele retornou 2, o 6 e o 10, isso porque o 3 e o 5 não são múltiplos de 2, então ele filtrou esse meu array. Se eu quiser filtrar agora com filter, é muito simples, eu venho aqui, vou armazenar numa constante, números filtrados. Então, a mesma sintaxe do map, vou dar um números, só que em vez de map vai ser filter. Vou passar uma função de callback, que recebe esse número, e ele vai retornar, essa expressão precisa retornar verdadeiro ou falso. Verdadeiro significa que ele tem a permissão de ser armazenado no array. Vou criar aqui de forma bem explícita, logo a gente vai refatorar, tá? Então, se número módulo 2 restar 0, retorne true, se não, retorne false. Então, vou printar aqui false. Então, prefixo. Então, ó, números filtrados 2, 6 e 10 direto com a função filter. Eu posso deixar aqui ela menor, fui bem explícito, mas se tu reparar, isso aqui é uma expressão booleana, certo? Eu também falo sobre essas expressões na minha primeira aula. Então essa expressão já vai retornar verdadeiro ou falso. Então aqui, ó, se número módulo 2 for igual a 0, ela vai retornar verdadeiro ou falso. Então não preciso ser explícito e botar if, retorne true, senão retorne false. Aqui ele já retorna esse valor para mim. Então não preciso ser redundante, ok? Então, ó, deu no mesmo, filtrei, gerei um novo array só com os números múltiplos de 2. Aqui mais uma vez eu posso transformar em uma arrow function. Vai continuar funcionando, certo? Então assim, o filter também é muito poderoso. Lembre sempre de você utilizar ele quando você estiver pensando em filtrar um array, porque ele é um outro array a partir de um array filtrado. Utilize sempre o filter, ele é muito útil. E agora eu vou mostrar também que a gente consegue combinar o map e o filter juntos. Então vamos dizer que a gente quer filtrar a nossa constante de números pelos números pares e depois, com esse novo array gerado, só com os números múltiplos de 2, eu quero multiplicar esse valor por algum outro valor, pode ser por 2 mesmo. Então basta eu vir aqui, números.filter, vou quebrar a linha aqui, vai receber um número, né, uma arrow function, número módulo 2 retorna 0, ponto map, número, uma arrow function, vai ser número vezes 2. Então aqui, array map filter vai receber essa operação inteira. Você vem aqui imprimir, gerou um novo array filtrado, só com os múltiplos de 2 do array antigo, e depois multiplicou cada valor desse por 2, virando assim no final um array com os valores 4, 12 e 20. Muito legal, né? Tipo, cara, as possibilidades de trabalhar com esses métodos são enormes, tem muita coisa que dá para fazer com esses caras. Então agora a gente vai conhecer o Reduce. O Reduce geralmente é o que a galera tem mais dificuldade, mas ele é bem simples e, cara, muito poderoso. Vou comentar aqui meus consoles para limpar o meu console JavaScript ali. Como eu disse no início da aula, o Reduce ele também itera sobre um array, né, exatamente como o map filter faz. A diferença é que ele não retorna um array só, apenas, né? Ele pode retornar um array, pode retornar um objeto, pode retornar um número, uma string. O primeiro exemplo que eu vou passar agora é justamente iterando sobre nossa constante, o nosso array de números, mas em vez de retornar um array, ele vai retornar a soma de todos esses números. Ele vai pegar esse array, o valor final vai retornar um número que é a soma de todos aqueles números daquele array. Vamos lá que eu preciso que você preste bastante atenção. Antes disso, eu vou criar como se fosse o for normal. Eu quero iterar sobre um array e eu quero retornar no final um número, que é a soma, certo? Então, eu preciso criar uma variável que vai ser o retorno final, que é o número.
Então eu vou inicializar ela aqui com o que? Valor de 0. É um número que eu vou somar todos os valores do array. Então, como é um número, eu inicializo o quê? Com o valor inicial, que é 0. Tá? Não posso botar aqui 10 porque vai interferir no meu valor final, tem que ser 0. Então aqui eu vou iterar novamente o meu array. Quero fazer simplesmente somar o número, o valor de cada posição do array na minha variável soma, e ela é um acumulador, porque cada iteração ela soma, ela mantém o seu valor na próxima iteração somando o próximo valor. Então ela é ela igual a ela mesmo mais números i, né? Porque na primeira iteração ela vai receber 0 mais 2, então ela vai ser 2. Na próxima iteração ela vai ser 2 mais esse valor aqui. E aí na próxima ela vai se acumulando e vai pegando o valor do próximo. Beleza? Então se eu vim aqui printar, retornou 26, que é a soma de todo o meu array. Ok? Vou deixar uma colinha aqui embaixo para a gente não precisar ficar subindo aqui toda hora. For normal. Agora vamos utilizar isso com reduce. Como eu falei aqui, a sintaxe é a mesma. Então você vai vir aqui, números.reduce, certo? E é uma function que recebe, que espera 2 parâmetros, pelo menos. Uma é uma function e o segundo parâmetro é o valor inicial. Então quero que você se ligue bem nesse valor inicial, que ele tem exatamente o mesmo papel da minha variável soma, que eu criei aqui para usar o floop normal. O primeiro parâmetro é uma function, eu já vou entrar em detalhes nela, certo? Mas o segundo parâmetro é esse valor inicial. Então o que eu quero retornar no final dessa minha iteração? É um número, certo? É um número que tem a soma de todos os meus valores do array. Se esse valor é um número, o valor inicial dele tem que ser um número, que é o 0. É como se ele fosse esse let soma aqui igual a 0. Exatamente a mesma coisa. Então o meu valor inicial é 0. Se eu fosse no final retornar um objeto, eu teria que passar aqui talvez um objeto vazio, ou um objeto com alguma propriedade, depende do caso. Mas nesse caso, se eu quisesse retornar uma string, seria uma string vazia talvez. Mas nesse caso eu quero retornar um número, então o meu valor inicial é o 0. Esse meu primeiro parâmetro, que é uma function de callback, ela recebe 2 parâmetros, que são bem simples. O primeiro parâmetro é o meu valor atual, certo? Da minha iteração. Só que na primeira iteração do reduce, o valor corrente é o meu valor inicial. Nesse caso, qual é o meu valor inicial? É o 0, certo? Esse 0 aqui. Então, eu vou chamar ela aqui de valor acumulador. Por que acumulador? Porque ela que vai ficar acumulando o resultado final. Na primeira iteração, o valor acumulador é 0, que é a mesma coisa que o valor inicial, mas conforme vai iterando, esse valor vai se acumulando ali. Então, por isso que ele é o valor acumulador. Então, a gente vai entender melhor já já. E o próximo parâmetro é como se fosse aquele parâmetro do map do filter. É o valor de fato do array que eu estou iterando. Então eu vou chamar aqui de valor array, só para vocês fixarem que o segundo parâmetro é de fato o valor que eu estou iterando no array. Então aqui lembrando, o valor acumulador é o meu valor inicial, que é 0 na primeira iteração, e o valor array é o valor que eu estou iterando do array. E esse meu reduce, ele vai retornar o valor acumulador mais o valor do array, que no caso, na primeira iteração, é o 2, certo? Só que aí na segunda iteração, esse resultado aqui, ele é armazenado nesse valor acumulador, certo? É como se ele fosse esse soma aqui. Então, na segunda iteração, o valor acumulador vai valer 2. E aqui vai retornar 2 mais 3, que é a próxima posição do meu array. Então vai valer 5. Na próxima iteração, o valor acumulador já vai estar valendo 5. Então ele vai somar 5 mais 6, vai ser 11. Aí na próxima, o valor acumulador já vai ser 11, vai retornar 11 mais 5, né? E assim vai infinitamente enquanto você tiver valores no seu array. Então esse valor acumulador é o cara que vai se propagar do início ao fim, acumulando seus valores. E ele tem um valor inicial que é 0. Tá? Eu poderia começar aqui com um valor de menos 10, por exemplo. Então o resultado final seria a soma de todos os valores do array menos 10. Mas eu quero começar do 0, né? Porque eu quero pegar somente a soma de todos os valores do meu array. E é isso o reduce. O reduce ele retorna esse valor final aqui para você armazenar numa variável. Então eu posso vir aqui, ó, e agora eu vou imprimir ele. Soma reduce 26 também, é o mesmo resultado do for. E é óbvio
eu posso usar como arrow function, que deu exatamente a mesma coisa. Muito maneiro, né? Bom, agora vamos só para um último exemplo aqui de reduce para fixar melhor. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar para o reduce um array de objetos, certo? Vai ser um array de pessoas. Como eu disse, é um array de objetos onde cada objeto vai ter um nome e a idade da pessoa. Então é um array de pessoas. E eu quero passar no reduce e eu quero que ele retorne. Em vez de retornar um array, eu quero que ele retorne um objeto onde vai ter a chave maiores, e dentro de maiores vai ser um array só com as pessoas que são maiores de idade, e vai ter outra chave menores que vai ser um array só com quem é menor de idade. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês como é o input desses dados, né, como é que é a entrada e como é a saída, o output. Então eu vou criar aqui uma constante de pessoas. Aqui, ó. Então observe, né, constante de pessoas é um array, certo? Que tem objetos. Então aqui, ó, Ayrton 27, João 14, João é menor de idade, Maria 23 é maior de idade, Joana é maior de idade, Lucas é maior de idade, Mateus é menor de idade, Isa é maior de idade, Luísa é menor de idade. No final, isso aqui é um array, certo? O que eu quero que seja a minha saída? Quero que seja isso aqui, ó. Vou deixar comentado, só para vocês entenderem. No final, eu quero que ele retorne, em vez de ser um array, eu quero que seja um objeto. Então, começando com as chaves, vai ter a chave maiores, e maiores vai ter as pessoas. Só que só quem é maior de idade. Aqui, ó, o Ayrton, a Maria, Joano, o Lucas e a Isa. Depois do de maiores, vai ter a chave menores, onde vai ter João, Mateus e Luísa, que também é um array. Certo? Então, o meu input vai ser isso aqui, onde as pessoas estão tacadas ali, todo mundo junto, e no final ele vai estar filtrado ali, quem é maior e quem é menor, beleza? Então, ó, eu vou pegar aqui meu pessoas, dar um ponto reduce, né, meu primeiro parâmetro, a minha função, certo? E o meu segundo é um valor inicial. O que eu quero retornar no final? Um objeto, certo? É um objeto. E ele vai ter as chaves maiores, que é o que? É um array, e vai ter as chaves menores, que também é um array. Certo? Então, esse é o valor inicial do meu reduce. É um objeto que tem as chaves maiores e menores, que são arrays vazios. Então, qual que é o primeiro parâmetro da minha função aqui do reduce? É o que? O meu valor inicial, certo? Então, mais uma vez, eu vou chamar aqui de valor acumulador, e o próximo é o valor array, certo? Então aqui meu valor acumulador na primeira iteração vai ser simplesmente o objeto que tem as chaves maiores e menores, e o meu primeiro valor array vai ser a minha primeira pessoa lá da minha constante, no caso é o Ayrton. Então aqui, o que eu tenho que fazer? Primeiro, existem algumas formas de fazer isso. Eu já vou fazer da forma mais otimizada ali, com um toquinho de qualidade de código. Porque a primeira coisa que eu quero fazer é descobrir se ele é maior ou menor de idade. Como é que eu faço isso? Verificando a idade dele, certo? Então se aqui no meu valor array eu tenho a minha pessoa, então o que eu posso fazer aqui? Eu tenho a propriedade idade, certo? Se eu vim aqui e imprimir a idade dele, eu tenho os valores 27, 14, 23, 21, por aí vai. Então aqui eu vou armazenando uma variável, uma constante no caso, se a propriedade é maior ou menor. Então eu vou pegar aqui valor array, se ele for maior ou igual a 18, ele vai retornar, eu estou usando aqui uma operação ternária, tá? Que eu também já falei numa aula, isso aqui é uma forma de você evitar o if else. Faltou o sinal de igual aqui. Então, se ele tiver 18 ou for maior, ele vai receber o valor maiores, se não, vai ser menores, certo? Então, se eu vim aqui imprimir agora, ele retornou aqui a string maiores, 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 menores, maiores, menores, certo? Então, ele já está verificando se quem é maior ou quem é menor de idade. E esses nomes aqui é justamente o nome da minha chave, ó. Então, se ele for maior de idade, vai retornar maiores, que é o nome da minha propriedade maiores aqui no meu objeto. A mesma coisa para menores, certo? Então, aqui resgatando lá a aula de objetos também, como é que a gente faz para acessar uma propriedade dentro de objeto, eu explico. Exatamente o que eu vou usar aqui, eu explico nessa aula. Então, ó, eu preciso pegar esse meu objeto aqui, que tem o array de maiores e menores, e adicionar a pessoa dentro de uma delas, dependendo se ela for de maior ou se ela for de menor. Então, quem é que tem esse objeto aqui com essas chaves?
é o meu valor acumulador. Desde o início, ele tem esse valor. Ele é o meu valor inicial que recebe o objeto que tem a chave maiores e menores. Então eu vou vir aqui, ó, vou acessar a propriedade dele, que eu quero adicionar a pessoa. E quem é que tem essa informação? Essa minha constante própria, maior ou menor. Essa constante aqui tem o valor, maiores ou menores. Então eu estou acessando o objeto valor acumulador, ou maiores ou menores, dependendo do valor que vem aqui. Certo? Então aqui ele vai retornar o quê? Um array, que isso aqui é esse cara ou esse. E eu vou adicionar a pessoa dentro desse array. Como é que eu adiciono? .push valor array. Porque o valor array é o valor no momento da iteração, ou seja, a pessoa. E no final eu retorno o meu valor acumulador, ok? Então tá pronto o nosso reduce. Já está filtrando, está retornando um objeto. Então vou colocar aqui pessoas agrupadas. Vou imprimir e prontinho, cara, muito fácil. Tipo, eu tô num objeto, ó, com as chaves maiores e tá todo mundo que é de maior, ó, idade 27, 23, 21, 32, 32, 23 e todo mundo que tá na chave menores é o João, que tem 14, o Matheus tem 15 e a Luísa tem 17. Então, cara, dessa vez eu nem usei o exemplo do for, um for normal, porque ela já está um pouquinho maior do que eu esperava. Aqui tem um pouquinho de lógica de que eu falei nas outras aulas, talvez por isso para você no início possa parecer mais confuso, mas não é. Vou deixar aqui na descrição as referências das aulas que eu explico sobre operador ternário, como você acessar a propriedade de um objeto, caso você não tenha visto essas aulas ou não lembre, né? Mas basicamente, só passando aqui rapidamente, o meu reduce aceita dois parâmetros, um é uma function, o outro é o valor inicial, né? O meu valor inicial é o que eu quero retornar no final, é um objeto com as chaves maiores e as chaves menores. Essas respectivas chaves são arrays, né? Resultado. E aqui na minha iteração, na minha function, eu tenho um valor acumulador que na primeira iteração é o meu valor inicial, que é esse objeto aqui, e o meu segundo parâmetro é como se fosse o map filter lá, é o valor da iteração do array, que no caso são as pessoas. Então aqui eu resgato qual é a chave que eu quero acessar do meu objeto inicial, se é maiores ou menores. Então eu verifico, se ele for maior de idade, retorna maiores, se não retorna menores. E com esse valor, né, eu vou acessar o meu objeto, que é o valor acumulador. Então aqui eu pego o valor acumulador, pego o objeto, acesso a propriedade que eu quero, que é maiores ou menores, dependendo dos resultados. Ele vai retornar um array, né, que é esse array aqui. Fazendo isso, eu dou um push nele, insiro nele a pessoa que eu estou iterando naquele momento. Então ele vai saber onde ele tem que inserir, se é no de maior ou se é no menor. No final ele retorna esse valor para você armazenar numa variável, para você imprimir, fazer o que você quiser, ele retorna esse valor no final. É isso, o Reduce, cara, ele é muito poderoso, você não tem ideia de coisas que dá para fazer. Eu vou deixar na descrição também um link bem legal sobre Reduce, sobre Map, sobre Filter, que dão vários exemplos para você explorar mais a potência, o poder que tem Reduce, Map, Filter no JavaScript, tá? Então é isso que eu tinha para falar. Se dedica a esses caras muito, porque a gente vai desbravar muito ele mais para frente, você vai utilizar muito ele no JavaScript, nos projetos aqui do canal, na sua carreira como desenvolvedor, porque são caras muito utilizados, que melhoram muito a qualidade do seu código e são muito poderosos. Mais uma vez, muito obrigado por você ter assistido aí até o final. Parabéns por você estar se dedicando a esse material, a esse curso, e te peço para compartilhar esses vídeos, esse vídeo, essa playlist. Vai vir muita coisa no canal, você vai ajudar muito, vai me ajudar muito, e todo mundo que acompanha esse canal, se você compartilhar, se você se inscrever, ativar o sino para receber as notificações, se você comentar. E é isso, galera, muito obrigado, valeu!